E eu quero trazer também uma outra informação, porque está rolando a CPI do MST e justamente nesse dia, coincidentemente, o Tribunal de Justiça de São Paulo revogou a prisão preventiva de José Rainha Júnior, líder da Frente Nacional de Lutas, né, que tem a questão das ocupações tanto em áreas rurais quanto também nas cidades, né, uma luta por mais espaço, por lares para as pessoas lá e também no campo. Ele estava preso desde março deste ano por suspeita de extorsão de produtores rurais. Segundo as investigações, Rainha teria cobrado, ele e outros líderes da FNL, dinheiro de agricultores para não invadir as fazendas. Então, segundo as investigações da polícia, eles diziam, olha, vocês não querem que a gente ocupe a sua fazenda aqui no Pontal do Paranapanema? Então vocês precisam molhar a mão. E a polícia também traz, segundo as investigações, que esse dinheiro não seria usado para financiar a frente, para financiar a luta que eles dizem ter, mas sim ficaria apenas nas mãos desses líderes para uso próprio. Como é que vocês enxergam, então, a CPI acontecendo e a revogação da prisão de um nome tão icônico desse movimento? E eu começo contigo, Fábio Piperno. Bom, primeiro, o Zé Rainha nunca foi assim um personagem por quem eu nutrisse muita simpatia. Nunca foi. E vejam, eu acho essa história muito mal contada em tudo. Eu já ouvi histórias aí de tentativas de extorsão por aí e tal, não necessariamente envolvendo o Zé Rainha. Mas aí o que me chama a atenção é o seguinte: se o Zé Rainha ameaça alguém de extorsão e se alguém não paga, o Zé Rainha invade, então vamos. Se ele invade uma vez, se ele invade duas, se ele invade 3, 4, 5, e tem um currículo grande em relação a isso, como é que o Zé Rainha ou qualquer outro que repetidamente faça a mesma coisa, até hoje não tenha recebido algum tipo de condenação por isso? Eu nem vou chegar à questão da extorsão, que talvez seja até a de mais difícil comprovação. Porque aí está o Zé Rainha falando que não extorquiu e lá, enfim, o agricultor falando, não, ele me cobrou. Sim. Eu não sei qual deles está falando a verdade. O que me chama a atenção é que se ele invadiu na mesma região ali, que ele, enfim, habita, ela circula pelo Pontal, 1, 2, 3, 4, 10 vezes, como é que vai continuar solto para fazer a mesma coisa na 11ª? Piperno, o que diz a defesa, né, de Zé Rainha? Que ele trabalha como agricultor, tem endereço fixo, colabora com a justiça e não tentou fugir das autoridades. Eles também destacaram que a prisão foi decretada este ano, só que referente a supostos crimes cometidos em 2021 e 2022, Alan Gani. A prisão preventiva é para evitar que novos crimes aconteçam ou que, de alguma maneira, atrapalhe as investigações. Se a justiça entendeu dessa forma, ok. Agora, o ponto é o que ele fez, e eu já ouvi esses relatos que o Piperno também trouxe, né, de fontes aí bastante próximas, isso acontece muito. Então, o MST, ele faz uma ameaça, muitas vezes ele invade e também aí ele cobra... O não é do MST. Exatamente. Né, para sair... Embora já tenha tido ligação com o movimento, ele é da FNL, né? Movimentos agrários, né? Querem dizer aí os movimentos agrários... Que tem reivindicações parecidas com o MST. E aí, o que acontece? Quando também, olha, para eu sair, eu também quero uma grana. E aí tem uma grande dificuldade, porque esses movimentos, eles utilizam crianças e mulheres como escudos. Então, o proprietário rural lá chama a polícia. Quando a polícia chega, eles colocam as mulheres e as crianças e fica muito difícil uma ação policial, porque já está todo mundo filmando. E aí, pegando um gancho no que o Piperno falou, mostra como a nossa justiça ela é ineficiente e lenta, porque as invasões estão aí, tem estatística disso, e nada acontece, essas pessoas não são punidas. Aliás, esses movimentos, né, nem têm uma personalidade jurídica, não tem nem CNPJ, o que é um absurdo. Gustavo Segré, como é que você vê essa soltura? Eu ouvia o Piperno e me chama a atenção, e sei que não é o interesse dele fazer isso, mas como a gente, de alguma maneira, tenta justificar um delito sem considerar o outro. A invasão de terra é delito. Ponto. Mas é isso que eu falei. É delito. Não, mas invadiu 1, 2, 11, como é que ele está aí para invadir a 12ª? Nesse caso, o que a justiça diz nesse caso? Que
expressou as condições que as circunstâncias do criminalizado não justificam a manutenção da prisão preventiva. Foi por isso que o relator do caso, o desembargador, decidiu então revogar essa prisão preventiva. Perfeito, mas a gente está focando na tentativa de extorsão, a extorsão comprovada, eu não sei. Mas o delito também é invasão, não é apenas a extorsão. Ou seja, não é, então como não é extorsão, o delito é diferente. Não, é delito também. E uma coisa que fiquei preocupado com a fala do presidente nesse podcast era, ele falou com Stadler e falou, pô, a gente é amigo, não invada, não precisa, nós sempre apoiamos. Imagina um cara falando com um bandido, não rouba hoje, espera um pouquinho, porque a gente é do bem. Pô, tem que mandar na cadeia quem tem delito. Não é pedir, eu falei com ele e pedir para ele não invadir. Não, se ele invade é delito, tem que penalizá-lo. 5:30 da tarde, o pessoal da rádio vai para um rápido intervalo. Daqui a pouco esperamos vocês, hein? Seguimos nas outras plataformas ao vivo. Sobre essa questão de levantamento de terras improdutivas e que seriam ocupadas, Lula menciona. Ele fala, se quem faz o levantamento da terra improdutiva é o INCRA, ele que comunica ao governo quais são as propriedades improdutivas que existem em cada estado brasileiro e, a partir daí, vamos discutir a ocupação dessas terras. É simples, não precisa ter barulho, não precisa ter guerra. O que precisa ter é competência e capacidade de articulação. Bom, eu vou passar para vocês três, não preciso nem fazer pergunta. Vamos então voltar ao que está sendo investigado pela turma da CPI. Hoje, inclusive, vários vídeos aí de deputados contrários aí ao relator, ao presidente da comissão e tal. Porque, inclusive, aliás, eles andaram até entrando numa terra que parece que era uma terra que tinha lá propriedade de um grupo lá de sem terras e tal, mas enfim, não é essa a questão. A questão é que, não é só isso, é que eles foram visitar um alojamento que a gente até mostrou aqui, supostamente invadido pelo MST, e chegaram lá e não encontraram ninguém. Sim, agora, na região ali de Presidente Prudente havia um galpão, que segundo eles era um galpão de insumos que foi ocupado pela FNL, inclusive. Isso. Havia ali as faixas da FNL e eles montaram uma espécie de altar. Agora eu quero saber o seguinte, quando é que essa turma, quando é que esses deputados, então, eles vão visitar aquelas imensas propriedades de dezenas de milhares de hectares que eu citei aqui, vários, inclusive a gente falei inclusive de quem são os donos, onde ficam, quais foram as publicações que fizeram relatos disso, quando é que eles vão ter a coragem e a vergonha na cara de visitar também, de investigar isso? Porque não me consta que o MST, por exemplo, tenha invadido, seja hoje, esteja ocupando ilegalmente uma propriedade de 10, 20, 30 mil hectares. Não me consta isso. Agora, tá lá, a gente relatou aqui, propriedade de dezenas de milhares de hectares, sim, tomadas por grileiros, e o deputado Kataguiri falou aqui pra gente, aqui nesse programa, que também esse tipo de território, esse tipo de propriedade estaria na mira da comissão. Segre, isso te intriga também? Me intriga, claro. Kataguiri não disse que estaria, disse que ele está apto, junto com a oposição, para incluí-lo. Mas o governo parece que não incluiu. Agora, no seu ponto de vista, eu vou lançar na fogueira aqui, isso é tão importante quanto as invasões que são investigadas pelo MST? Tudo deveria ser investigado, porque também poderia ser um delito. Uma propriedade que é pega sem ter pago por ela, a quem for que seja, é um delito também, tem que ser investigado. Eu concordo. Não, a frustração do Piperno talvez seja por que investigar isso e não investigar aquilo. Também não podemos aduzir que essas pessoas que estão invadindo essas terras, como você menciona, são bolsonaristas. Vai saber o que tem aí. Isso, não, eu sei, mas vai ver o que tem. Agora, me permita, se você puder, ler de novo esse comentário sobre o INCRA pode levantar... Ele fala, se quem faz o levantamento da terra improdutiva é o INCRA, ele que comunica ao governo quais são as propriedades improdutivas que existem em cada estado brasileiro. E aí a gente vai discutir a ocupação dessas terras. É simples, não precisa ter barulho, não precisa ter guerra, o que precisa ter é competência e capacidade de articulação. Perfeito. Quando se criou o INCRA? 9 de julho de 1970. O que fez desde 1970 até agora, se não é isso que ele está indicando? Por que tem que esperar esse comentário do presidente Lula para dizer, não, agora o INCRA vai levantar as terras improdutivas, falem para a gente vê de que maneira pega essas terras, paga por essas terras. Desde 1970. Gente, teria que ter feito isso, deveria estar pronto.
Agora, pediu, aperta o Enter, imprime quais são as terras por cada estado. Senão, para que existia o INCRA desde 1970? Ô Gani, antes de jogar o próximo assunto aqui no nosso cardápio, eu quero te ouvir também sobre isso. Você sabe que essa estatística de quanto a gente tem de terras improdutivas no Brasil é algo bastante difícil de obter. As estatísticas não são confiáveis. Eu conversei com um representante do agronegócio e tem problemas estatísticos graves. Como é que a gente faz esse corte? A terra é ou não improdutiva? Mas mesmo que, partindo da premissa que tenha terras improdutivas, e é claro que tem, isso não justifica o crime de invasão. Então, que isso seja uma matéria do Congresso Nacional. Então, se há um mapeamento dessas terras improdutivas, então, que haja um movimento organizado via Congresso Nacional, pressionando os parlamentares para uma distribuição legal dessas terras. Isso não justifica, em hipótese alguma, seja em grilagem, seja em invasão, que se cometa um crime.